André e Hector formam uma dupla tanto na música quanto na vida. Se conheceram nos palcos e a conexão foi imediata. Naturais do Rio Grande do Sul, crescem cada dia mais no cenário musical. Participaram do programa Máquina da Fama do SBT, interpretando Taeme Thiago, onde nessa conversa falamos de bastidores e muito mais. Não se esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Bom vídeo pra você! Legal, começando mais uma edição do Sem Fronteiras Podcast. Hoje eu tenho o prazer de conversar mais uma vez, acho que é a terceira ou quarta vez que eu converso com essa dupla maravilhosa, né? André e Hector, que é sucesso, né, na música sertaneja, por onde passam, né? E são um show de carisma à parte. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso estar falando mais uma vez com vocês. Oi, Luan. Nossa, o prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite. A gente fica lisonjeado, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Jogar muito papo fora, né? Vamos nos divertir aqui, conversar um pouco. Vamos botar as fofocas em dia, né? Com certeza que não pode faltar. Deixa eu pedir para vocês, antes de começar, como é que vocês estão, cara? Como é que tem passado os últimos dias aí? Eu tô vendo que a agenda de vocês ainda bem tá bem lotada, o trabalho tá full, né? Graças a Deus a gente está trabalhando bastante, né? Depois dessa pandemia toda, hein, que ainda não acabou, ainda estamos enfrentando um pouquinho ainda, mas graças a Deus está no final, né? E tudo se encaminhando aí, tudo se endireitando, os eventos voltando também. Uhum. Até te comentei que a gente estava ensaiando ontem com banda. Sim. A gente vai fazer os primeiros shows com banda depois de 2 anos, né? A gente vai fazer o primeiro show com banda essa semana. Então tá engrenando. A gente já estava fazendo barzinho há algum tempo, né, André? Uhum. Sim, com a pandemia a gente teve que aderir aos barzinhos, né? Com certeza salvou bastante a gente, sim, né? Uhum. E descobrimos esse novo modo de trabalhar, né? A gente já fazia alguns barzinhos lá no início da dupla, mas agora virou o nosso ganha-pão mesmo. O barzinho tá toda semana de quinta a domingo, graças a Deus, né? E por onde a gente passa, o pessoal tem gostado bastante, o repertório bem eclético, né? Isso. Sempre trazendo aí o melhor do sertanejo, tanto moderno quanto clássico, dando aquela misturada boa, né? Não pode faltar aquelas bandinhas gaúchas, tem que trazer o regionalismo também, né? Com certeza. Pois é, eu ia perguntar pra vocês em algum momento, mas já que a gente tá indo... O bom do podcast é isso, que ele vai tomando um rumo próprio, né? Como é que vocês fizeram pra se reinventar, então, né? Porque... músico depende de shows para sobreviver, né? Obviamente não significa que não saibam fazer outras coisas, né? Depende da aglomeração, né? Eu vi num vídeo esses dias, a gente depende da aglomeração, né? Exato. Verdade. E aí como é que vocês fizeram para se sobressair, para se reinventar, para vocês conseguirem chegar num ponto em que vocês não dependessem momentaneamente da música, né? Ali na pandemia foi bem complicado, né? Graças a Deus que tinha o Caixa Tem, né? Ajudou bastante a gente, né? E a gente começou a trabalhar também com o marketing digital, né? Fazendo as imagens, vídeos e tudo mais. Começamos a dar aulas particular também, né? Para tanto de voz quanto teclado. Uhum. E a gente continuou também com isso. Ali, bem no início da pandemia, a gente aderiu também às lives, né? Que Sim. foi o forte da pandemia, mas não dava tanto, né? Porque com os patrocínios, não queriam patrocinar tanto assim também, né? Porque tava todo mundo numa ruim, todo mundo tava ruim pra todo mundo. Tava todo mundo numa ruim, mas ajudou bastante. E também teve ali algumas voltas dos barzinhos, né? Abria e fechava com pouco público, mas a gente conseguia ainda fazer alguns shows, né? A gente tocava num aquário, eles colocavam um acrílico na nossa frente. Que da hora, cara. Um plástico na frente do palco. Porque senão a nossa baba ia chegar neles, ia transmitir o coronavírus. Agora saiu, né? Agora faz um tempo já, eles tiraram esse plástico da frente da gente, mas a gente não conseguia enxergar o público, né? Ficava só se enxergando o reflexo da gente mesmo. Mas agora tá voltando ao normal, tá começando a voltar ao normal. Mas que bom, né, que tá começando a voltar ao normal e que bom que vocês tiveram essa perspicácia, essa inteligência de se reinventar e assim, em uma forma que você teve que se sobressair porque não teve tempo. Não, daqui 6 meses vai parar tudo, né? Tipo, amanhã não tem mais. E você também trabalha com música, você sabe, né?
O músico, a gente depende, a gente vive, a gente não tem uma programação. Agora a gente começou com esse susto, a gente começou a guardar uma graninha para caso de emergência, alguma coisa. Foi bom para aprender, né? Mas antes a gente vivia, pagamos, vamos tocar fim de semana, a gente paga tal coisa e tal. Sim. E assim, né? É que o complicado é que a gente não tem aquele salário certo, né? Uhum. A gente trabalha por semana. E a música, ela é muito investimento, né? Sim. Tá investindo o tempo todo. Tanto para seja o microfone estraga. Lá vamos nós arrumar o microfone. Lá vamos nós, o Hector sempre estourando uma corda no violão. Vai lá comprar a corda no violão. É que às vezes eu me empolgo, né? A gente, a energia do show. É uma por semana, no mínimo, né? Eu imagino. Gente, mas e aí? Agora vamos voltar ao começo. Como é que vocês se conheceram? Como é que começou a dupla André e Hector? A gente se conheceu 7 anos atrás, né? Vai fazer 8 anos que a gente se conheceu. A gente já se conhecia antes, assim, de que a gente começou em banda baile, né? Uhum. Aqui na nossa região. Eu tocava teclado na banda dos meus pais e a André cantava, né? Em bandas bailes também. Desde nova, eu também, desde muito novo. Uhum. E a gente tinha se cruzado, né? Quando tinha mais bandas, assim, a gente se cruzava e tal. Aí a moça não me dava bola ali, né? Nem me dava as horas. Aí era só oi mesmo. Aí depois a gente começou a conversar na internet e tal, e combinamos de gravar um vídeo. Olha só, né? O jeitinho que ele arrumou, né? O brasileiro não desiste nunca, né, Hector? Fui insistente. Vamos ser profissional, vamos gravar um vídeo. Daí a gente gravou um vídeo, daí a partir daí a gente começou a conversar e tal, e daí a gente, antes da dupla, a gente começou a se relacionar, né? A gente começou a namorar. Sim. E daí, com isso, ela cantava numa banda, numa casa aqui de Caxias do Sul, na banda da casa, né? Uhum. E eu tava cantando sertanejo solo. Aí eu falei pra ela, quando a gente já tava namorando, vamos juntar, né? Eu fico preocupado com você na noite, você fica preocupado comigo também, para cada um para um lado, então vamos juntar, a gente tá junto, se acontece alguma coisa, nós estamos nós dois juntos. Não tem porquê, né? A gente trabalha com a mesma coisa, vamos trabalhar junto, né? E deu super certo, assim, graças a Deus, o pessoal aceitou bastante, né? O pessoal gosta bastante da dupla desde o início ali dos vídeos, que era só vídeos, a gente fazia vídeo cover e tudo mais. E estamos juntos até hoje, aí, fazendo música, o pessoal gosta bastante, isso que importa, né? Isso, Com toda certeza. E assim, ó, entre aspas, um casamento que deu certo não só amorosamente, mas também na música, né? Porque vocês dão show juntos, né? As vozes casaram bem, o estilo de vocês, os dois, eu posso perceber que tem o mesmo gosto musical e assim por diante. Sim. Muito da hora. É que quando é pra ser, não adianta, né? Não tem o que impeça. E essa sintonia ajuda bastante, né? Pra cantar, a gente já se olha, já se entende o que vai fazer. Às vezes canta meio obrigado também. Normal. Mas depois já faz as pazes durante o show. O pior é que não tem como cantar brigado, né? Porque tu fica meio brigado na hora, porque na verdade a gente não briga antes e vai cantar. No meio do show acontece alguma coisa, tu não puxou aquela música que eu queria, e a gente não pode ficar de cara fechada, porque a gente tem que ser muito simpático com o público, né? A gente acaba fazendo as pazes durante sem pedir desculpa um pro outro, só. Tu sabe que eu já toquei uma banda no passado, os meus ex-colegas vão saber de quem é que eu tô falando e qual banda foi. Que enquanto a gente tava tocando, um produtor da banda, ele não gostava de algo durante o show e tal, ele vinha no ouvido, tirava o retorninho do ouvido, e vinha no ouvido dar aquele famoso recado. Na hora. Exato, onde você tinha que sorrir pro público ali, mas por dentro tu tava levando... É complicado então, trabalhar com o público, né? A gente que tá no palco, às vezes a pessoa que vê de fora, a gente percebe muita coisa, né? E acontece muita coisa durante o show, durante o baile. E às vezes é imperceptível pra galera que tá de baixo. Até quando tu erra alguma coisa, às vezes todo mundo percebe que tá tocando, errou. Às vezes alguém lá de fora nem percebe, né? O que tá acontecendo. O famoso migué, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo algumas vezes cara, às vezes tu troca de repertório, tu não tem nem tempo de decorar direito a música, sai uma música nova, e aconteceu comigo já, aconteceu uma vez não, aconteceu várias vezes de esquecer a letra e tal, e
o famoso é com vocês, joga pra galera. E com vocês já acontece? Já aconteceu? Ou era só comigo? É o caso isolado? Acontece. Na verdade, a gente nem chega a mandar pro pessoal, a gente erra mesmo com convicção. Ultimamente a gente tá errando com gosto, assim, se é pra errar direito, assim, bem errado. Aconteceu, acho que a semana passada. Ai, o Hector, esse também é um dos motivos que eu discuto com ele no show, né, assim, por olhares, né, porque a gente não tem tempo pra falar, né. Sim. Cara, ele tá com a letra ali. E ele não lê a letra. Eu fecho o olho. Daí, tipo assim, ele vai errar, em vez dele pegar e pensar assim, ó, eu vou errar, eu vou procurar a letra, ele faz isso daqui, ó. Ai. Ele fecha o olho, tem a letra ali. Mas daí eu meto um inglês meu ali, misturado com o russo, com o alemão ali, que ninguém entende. Tipo As discussões são essas, que eu falo pra ele, tem a letra dele, fala, não fala nada. É tipo aquele inglês do Whindersson Nunes, né? Só a gente que entende, né? Que entende. Da hora. No show de vocês, o repertório de vocês, então, tem o quê? Sertanejo, as bandinhas, como vocês fizeram antes, né? Falando agora no repertório barzinho, ok? Músicas internacionais também fazem parte, então, é isso aí? A gente fazia... O que acontece? A gente, no início da dupla, até hoje em dia, a gente não faz mais tanto isso. Sim. A gente meio que atirava pra tudo que é lado, né? A gente fazia baile social, fazia baile sertanejo, que daí é mais pra dançar, fazia os barzinhos, fazia baile mesmo. A gente fazia meio que de tudo. Então, até a banda da casa que eu tocava era mais assim social. Então, tinha que cantar essas músicas mais anos 70, anos 80. Então, eu tenho um pouquinho de bagagem no internacional. Daí, alguma coisinha a gente coloca no repertório, assim, pra dar aquela diferenciada, pra dizer assim, aquela dupla não faz isso, a gente faz. Exato, claro, mas Ó, o sol nasceu pra todos, mas só chega na ponta do Everest quem escala. É essa a questão, né? Tem tudo isso. Tem que tentar fazer diferente, né? Porque... Que as músicas atuais que tá rodando, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Praticamente o mesmo repertório, Se tu não fizer, a galera reclama. Então, a gente tem que fazer. Então, a gente tenta dar uma modificada, uma diferenciada ali. E tá ajudando bastante, assim, a gente. A galera tá lembrando bastante do nosso nome. Agora, que bom, né? Que bom. E não é pra menos, pelo talento e o carisma que vocês têm, tem que ser daí pra mais, né? Em relação, agora vamos falar um pouquinho em relação a você, porque vocês têm o cuidado vocal dos outros, né? Vocês ensinam os outros a cantar, a tocar e tal, e também cantam. Mas e vocês? Vocês fazem um treinamento vocal durante o dia a dia ou não dá tempo para isso? Tinha que fazer. A gente teria que fazer um pouco mais, né? Ser mais cuidadoso nessa parte. É que é complicado, porque quando a gente tá mal... Daí a gente lembra, né? Quando a água bate na bunda, daí a gente corre. Daí a gente parte para os exercícios vocais. O que a gente tem aderido bastante também é a nebulização, que trata bastante, né, as cordas vocais, gargurejo, né? E é o mais o básico que a gente faz. E tomar muita água, né? Durante os shows tem que tomar muita água, porque resseca mesmo. É cantando, é falando. E principalmente agora que... Antigamente, né, a gente fazia tipo 2 shows por semana, né? Agora a gente faz no mínimo 4. Então, querendo ou não, às vezes o mínimo que a gente faz é 2h30. Mas normalmente é 3 horas. Normalmente a gente só tem a agradecer que a galera gosta, a gente tem que fazer mais. 3 horas. Então... E às vezes, realmente, teve uma casa aqui em Caxias que a gente fez que a gente tocou 6 horas, né? 6 horas. Caramba. Foi puxado. E o pessoal não queria ir embora. Não queria parar. E o pessoal... Foi até engraçado, porque a gente tem um sistema de fazer hora adicional, né? Que Sim. A gente faz 2h30, mas se a galera gosta, a gente faz hora adicional ali com o contratante e tal. Legal. E o contratante já sabia, né, disso. Então ele chegou, hoje tá legal, faz 1 hora a mais lá, tal. Beleza. Daí nós começamos a tocar e tal. Aí, quando tava lá, quase acabando aquela hora adicional, ele faz mais uma. Daí, daqui a pouco, no final, assim, chegou uma turmona, assim, eu acho que tava fazendo festa de empresa e chegaram depois, assim, tô ligado. Toda a turma, e a galera mesmo da turma falou, não, a gente paga mais hora adicional, faz mais uma.
E foi indo, assim. Não, o pessoal enlouquece, o pessoal é festeiro. E eu e a André que nem cigarra, rachando as costas de cantar, e a galera animada, assim, eu imagino. Que é bom, né? Porque, não, perfeito. Só que pra quem não canta, não tem noção que não é só aqui cara, é movimento corporal. Mas e tinha repertório para 6 horas? Vocês tiveram que dar uma... Então, repertório, a gente tem muito repertório, né? Só, claro, o que acontece? Eu sempre falo assim pro Hector, né? Até o pai dele acompanha a gente, né? Pra dar aquele auxílio no som e tudo mais, né? E normalmente é ele que vê com o contratante se continuamos ou paramos, né? E eu gosto muito de me preparar no repertório, porque daí tu puxa as músicas melhores ali pro final pra terminar pra cima, né? Tu começa pra cima e termina pra cima. Pra deixar aquele gostinho de quero mais. A minha preocupação quando a gente faz horas a mais é não ficar só as antigas pro final, né? Sim. Porque, claro que o pessoal vai pedindo, vamos supor, se a gente fez uma música no início, a gente repete, não tem problema, né? Se pedem, né? Mas é essa a minha preocupação. Repertório a gente tem, mas eu não gostaria de encerrar com músicas tipo de 3, 4 anos atrás, né? Queimar os cartuchos bons na saída, no caso, né? Isso, mas é que no caso, nesse dia específico que vocês falaram agora, das 6 horas, digamos assim, a questão é que, vamos supor que vocês cantaram as novas lá no começo, uma parte, aí chegou uma galera nova. Aí se faz necessário, quem sabe, repetir, ou não? Sim, aí dá pra repetir. A gente repete, a própria galera pede, né? A própria galera pede. As músicas que a gente já tinha feito e tal, daí a gente repete. Não, mas é até engraçado que às vezes a gente faz uma música, vamos supor, sem tá danada, né? Que Zé Felipe tá no auge, né? Sim. Não dá 2 minutos que a gente fez a música, vem um abençoado e manda o bilhetinho. Faz sem tá danada. A gente acabou de fazer. Ai, eu não tava aqui, eu tava no banheiro. Daí já a gente aconteceu, fica tipo... Já aconteceu da pessoa vir pedir pra estar fazendo a música. Ah, meu Deus. Não, acontece Toca muito. Tal música, e eu tocando violão assim, mas a gente tá tocando agora, daí eles param assim, legal, e sai da... Eu tô ligado, cara. Em relação a isso que eu iria frisar ainda também, vocês, indiferente do estilo sertanejo, sei lá, pop, nacional, internacional que vocês fazem, o show de vocês consiste 90%, eu posso dizer assim, no sertanejo, é isso? Sim. A gente pode dizer assim, né, que sertanejo, né, porque agora consiste, acho que no mínimo uns 80% em pisadinha, né, Sim, o forrozinho, né. Nossa, a gente tem até que cuidar, graças a Deus tá voltando um pouco usar rocha, porque a gente tava meio assim, não sabia o que fazer, porque era, tipo, vai meio que cansando, né, o ouvido também das pessoas, né, tipo... O mesmo ritmo sempre. Forró. Daí, agora que tá... aparecendo bastante sofrência, arrochas, né? A gente tá conseguindo incluir ali no repertório também, né? Dá uma misturada boa, né? E justamente por isso que a gente faz, a galera tava sempre pedindo, e a gente, como veio de banda baile, a gente sempre fazia, né? Música gaúcha, fundo da grota, né? E o pessoal já chegava, se não tocar, não adianta. Daí a gente começou a colocar música gaúcha, bandinha a gente já faz, chega um ponto do show, a gente já faz, se a galera não pede antes, no caso, né? Daí a gente já dá uma misturada, né? Dá uma refrescada, que até isso é interessante, a galera, no nosso show, principalmente, a gente nota isso, que a galera vai ficando, sabe? Principalmente no barzinho, que no barzinho, no restaurante, a galera vai lá, come e vai embora, né? Sim. Consomem e vão embora. E o nosso show de restaurante, barzinho, a galera fica, sabe? É interessante. Eles estão lá antes da gente começar, a gente começa, eles ficam, vão ficando, quando vê, tá lá no final e tá as mesmas vezes praticamente, sabe? Ai, isso graças é muito a Deus. massa. Mas é bom, maravilhoso. Alguma situação inusitada que aconteceu nesses shows ou barzinhos que vocês podem compartilhar? Pelo menos uma? Inusitada? Cara. Alguma situação que chamou atenção, que vale a pena lembrar, engraçado. Aconteceu agora de pouco. Aconteceu, eu não vou falar nomes de lugares e tal, mas aconteceu uma briga de marido e mulher, assim, bem na frente da gente. Que maravilha. E a gente percebeu, sabe? Tipo, todo mundo percebeu, acho. Mas conta a história direito. Tá, a gente tava tocando, aí sempre veio
o rapaz que trabalhava assim na casa e apresentou a família dele, né? Ó, que minha família veio hoje, tal, minha mulher, tal. Até eu brinquei, né? É ela que manda, não sei o que, tal. Foi isso, né? E ela, sou eu, não sei o que, tá, legal, né? Aí foi fazendo a festa e tal, e daí começaram a gostar e tal. E daí lá pelas tantas, a mulher do rapaz lá, acho que se passou na jogada e dançou com um cara lá que tava passando, e ele viu. Mas não era mendigo, cara? Não. Olha, acho que não. Podia ser que ele estivesse curtindo a noite, Pode né? ser. E eu tocando, quando eu vi o início, eu pensei, vai dar merda. E tocando, e fiquei ali meio cuidando e tal. Daí daqui a pouco veio o cara e disse, eu vi, hein, não sei o quê. Daí foi um cara, ó, minha mulher e tal. E eu antes olhando assim, daí eu olhei para ele, não olha. Mas é difícil, bem na nossa frente, né? A gente vê cada coisa. Daí... Não tem como não olhar, cara. Mas é que é normal, acontece um monte de coisa dessa, né? E essa foi a que chamou mais atenção, de inusitado, assim, né? Não, acontecem muitas coisas inusitadas, mas eu acho que a gente não pode falar também, porque senão fica muito... Tá tudo certo. Gente, vamos fazer alguma coisa aí? Alguma palhinha, alguma coisa pra gente ouvir aí? Podemos fazer. Manda bala. A casa de vocês. Que legal, hein? Esse fundo, essa batera também ali reluzindo. Topzera. Manda bala. Deixa eu tirar aqui o negócio pra sair mais som. Tranquilo. Vamos fazer habeas corpus? Fazer habeas corpus, que é a última música, até a gente tá devendo de lançar a música. Pois a gente tá se programando para lançar algum material novo aí, que com a pandemia a gente ficou meio acomodado. Mas música essa tem, a gente compõe bastante também, né? Que bom. Mas pra gravar também tem que dar um certo investimento. Só que essa música, essa habeas corpus aí, ela bombou, né? Eu lembro que a gente tocava direto na rádio e tal, até hoje. E é uma música muito boa, né? Comercial, conta uma historinha aí que eu acho que muitas pessoas se identificam. Ela tem uma participação especial também, né? Tem, Carvalho e Mariano, eles são de Uberlândia. Bacana. Minas Gerais. Música legal, vai lá então. Vamos lá. Casei como manda o figurino, igreja lotada, tapete vermelho, passei aliança pro dedo esquerdo. Só tem um detalhe me incomodando, eu gosto de beber e você fica regulando. Habeas corpus, por favor, uma vez por semana pra conservar nosso amor. Preciso tomar uma, ai, cadê o meu direito de vir? Beber não é trair, beber não é trair. Habeas corpus, por favor, uma vez por semana pra conservar nosso amor. Preciso tomar uma, ai, cadê o meu direito de vir? Beber não é trair, beber não é trair. Bah, que da hora, cara, muito show. Sabe o que? Tu percebe quando os artistas, os cantores são bons, quando você ouve e a sonoridade é a mesma do CD. Como tu vê que no CD não muda. É obviamente show. Que bom. Parabéns. Que bom que de manhã cedo é mais complicado, né? Mas não é que seja tão cedo. Sim. Mas é que pra nós é madrugada, né? Sinto muito, pra nós é madrugada. Mas tu sabe que tinha uma cantora de ópera italiana que ela só cantava à noite. Porque ela dizia que a voz dela de manhã ainda tava no pé. E a voz ia subir. e a voz... Né? E à noite a voz dela ia chegar na cabeça. Eu achei interessante, cara, porque daí durante o dia, conforme ela ia conversando, a voz ia subindo. Eu parei, porque pra cantar ópera, em extensões assim, né, muito, muito altas, né, enfim, da hora. Mas, cara, essa música é muito legal, muito da hora mesmo. Eu toco direto na rádio ela e acho muito da hora mesmo. Muito boa. Sim, verdade, cara. Então, ainda falando sobre isso, então vocês têm planos, assim, imediatos de lançar alguma coisa nova? Já tem algum spoiler? Vai ser sertanejo? Vai ser pisadinha? Vai ser alguma coisa nesse sentido? Ou o que vocês planejam? Romântica? A gente tem alguns estilos que a gente compôs, a gente tá até decidindo o que a gente vai lançar primeiro, mas eu acho que a gente provavelmente vai lançar um batidão. Um batidão, acho. Um batidão, a gente tá se planejando... A gente não sabe se espera para gravar um projeto com todas as músicas, ou se a gente faz uma música primeiro para dar uma movimentada nesse início e tal. Mas a gente tá correndo atrás. Graças a Deus a gente está trabalhando bastante, não está tendo muito tempo
para se organizar nesse sentido, né? Mas daqui a pouco a gente consegue. Então, sedento de uma música nova, né? Pelo amor de Deus. É maravilhoso, né? Porque não é só mostrar o trabalho de vocês, mas não é só o trabalho, é a essência, é a mensagem que vocês querem transmitir também, né? E também um pouco mais de maturidade do que da última música para agora, né? Sim. Atualizar, né? E nesse sentido, tipo, a Habeas Corpus a gente gostou muito, se identificou desde o momento que a gente ouviu ela, né? Que ela é dos compositores lá de Minas Gerais. E desde que a gente ouviu a primeira vez, a dupla que participou com a gente, o Carvalho e Mariano, eles mostraram a música pra gente, né? A equipe deles. Sim. E eles gostaram tanto da música, só que eles falaram, combina com vocês. Combina mesmo. E combinou, fechou muito com a gente. Então, até tem isso, a gente quer também lançar agora alguma coisa nossa também, né? Para mostrar mais a nossa cara, mais a nossa composição. E vai dar certo, uma hora tem que sair. Vai sim. Me diz uma coisa, como é que vocês avaliam hoje o cenário musical do Brasil? E não só a questão assim de o que tá tocando nas rádios, mas até a questão de shows mesmo. Exemplo, tem uma feira muito conhecida na nossa região aqui, que foi lançado shows. Não teve nada diferente do que o sertanejo. Só sertanejo. Só sertanejo. Tanto duplas mais clássicas, como duplas mais do universitário, se assim eu posso dizer. Não teve música gaúcha, não teve pop rock, não teve reggae, não teve nada. Pagode, nada. Só sertanejo. Acho que 5 ou 6 dias de show só sertanejo. Eu gosto de sertanejo também, né? Até não posso dizer que não gosto. Mas vocês acham que realmente o sertanejo tá dominando já há um bom tempo? Porque a gente tá falando do início dos anos 90, onde o pagode e o sertanejo batiam. Só pra contrariar, Raça Negra, Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano. Né? E depois de um tempo começou a... Como é que vocês avaliam da maneira de vocês? É que eu não sei, o sertanejo ele tem um modo de trabalho que eu não sei se é estratégia ou vem do movimento que ele se mistura com todos os ritmos, né? Então, o sertanejo ele participa do pagode, ele chama participações também do pagode, do forró, do funk, ele mistura, tanto que se separar para analisar, o sertanejo mesmo era naquela época, né? Dos anos 90 ali, 2000, que era sertanejo mesmo, né? A partir daí vem vindo misturas, né? Sim. Vem o sertanejo universitário, que nada mais é de um pop, de um rock que foi misturado com sertanejo, né? Depois misturou com pagode, depois veio o funknejo, depois... Verdade. Foi se reinventando, daí né? Agora vem a pisadinha muito forte, o sertanejo meio que abraça também. Então, não sei se é uma estratégia. Até um eletrônico agora, tu viu que ele lançaram com aquele Dennis DJ. O Dennis DJ lançou um álbum só com sertanejos, né? Então, eu não sei se é estratégia ou porque é um gosto popular, tipo, meio que nacional, né? Sim. Que é a maioria, mas eu acho que aqui na nossa região tem uma que a gente tá na Serra Gaúcha agora, tem uma vertente muito forte do gaúcho, né? Do Che Music, se eu posso falar isso, mas tá vindo uma geração nova, assim, de música gaúcha, né? Que até vem a galera pedir música, assim, que a gente tem que ir atrás, procurar, né? Tipo, que a gente não escuta no nosso meio e tal, que é Estação Fandangueira, Tia Chaleira. Tia Chaleira, Sandro Coelho. Sim. Então, vem muito forte isso aqui, né? Pagode também, a nossa região tá muito forte, também teve o show do Dilcinho agora aqui na Festa da Cidade, estourou, né? Então, não sei se é de região para região, mas o sertanejo no geral, né? No geral, né? Pode ser. Mas que de fato é uma música boa, é muito boa, né, cara? Caramba, vocês são suspeitos para falar na realidade, né? Porque... É que eu percebo também que o pop, né? O pop nacional tá crescendo bastante, né? Tipo, ali com a Anitta, com a Luísa Sonza. Mas nos shows pouco pedem, né? Sim. Tudo bem que a gente tá fazendo ali o sertanejo, mas pedem de vez em quando Pedro Sampaio. Daí a gente consegue incluir, que ele até faz, acho que meio que uma pisadinha de vez em quando ali, né? Sim. Ele inclui também, né, com as pisadinhas. Mas
O complicado é isso, é nos shows. É que eu não sei se a gente tem muita base também, porque a gente toca onde é mais sertanejo também, né? Sim, sim. A noite é sertanejo, então o público vem mais sertanejo, né? Uhum. Então é muito raro pedirem, né? Já aconteceu de pedirem aquela lá que você tava cantando também bastante tempo lá, Gloria Groove lá. Ah, sim. Pediram a queda. Mas é por causa da modinha do TikTok, né? Agora a gente tem que estar ali sempre atento ao que o TikTok lança. Mas tem algum que outro pedido, assim, mas o geral é sertanejo, né? Cara, o meu ídolo na música é Luiz Miguel, né? Possivelmente vocês conhecem também. Top, né? Meu ídolo. Pra mim é meu ídolo. E tá agora... aqui em cima, né? Tá aqui em cima. É um pouquinho alto nível. E agora você falou da Gloria Groove, ela fez uma participação, acho que na época que o Faustão ainda tava na Globo, e ele, no caso, né? Ela, não sei, interpretou Luiz Miguel, vestido mesmo de Luiz Miguel. Cantou na ocasião... Isso, cantou La Barca, que é um clássico do... Bom, de música do Luiz Miguel que não é clássico. Mas ela canta muito. Cara muito do bem. céu, sensacional. Uma interpretação, assim, maravilhosa. Vocalmente falando, os gestos parecidos com o Luiz Miguel. Tudo. Pra chegar ao nível dele, né, tem que ser muito bom, né? Do Luiz Miguel, no caso, né? Tem que ser muito bom, né? É que assim, o que eu vejo do cenário, né, da música hoje em dia? Que o pessoal pode até falar do conteúdo das músicas, mas uma música de muito conteúdo, muita história, não vai pra frente. Né? É as músicas chiclete, as músicas mais curtinhas. Tu pode ver ali, Zé Felipe. Falam, nossa, ai, que bobageira, sempre a mesma coisa. Mas é o que o pessoal dança, é o que o pessoal pede, é o que o pessoal quer. Agora, tipo, às vezes, pessoas, cantores injustiçados, vamos supor, uma Glória Groove da vida, aquela Priscila Alcântara, ela canta pra caralho, né? Canta bem demais, mas tipo, ela lançou alguma música que fez sucesso? Não. Entendeu? É o público É que na verdade, a música acompanha muito o nosso dia a dia, né? E com as redes sociais, a gente acaba que todo mundo, né? Quer coisa mais rápida, né? Quer já... É que na verdade, refrão logo. Isso, eu vejo mais uma questão comercial do que melódica ou, né, ou histórica, digamos assim, porque vamos supor um telefone mudo, que é algo que é cantado até hoje, 40, sei lá, 50 anos de história da música. Só que ela é uma música que ela foi feita para o padrão da época para contar uma história. Se fosse lançar um telefone mudo hoje, eu não sei se teria teria o mesmo efeito. Né? Até ali as músicas de Arrocha, de Sofrência, eles até contam um pouquinho mais de história, né? Se for ver que nem essas músicas que a Marília deixou ali, as músicas que a Marília deixou, ela até conta uma historinha a mais, né? Isso, mas é que, infelizmente, agora, no nosso tempo, parece que tem que acontecer uma tragédia pra música meio que eternizar, né? Isso. Porque tanto que teve o Cristiano Araújo, né? Isso. Baita cantor. Cristiano Araújo, baita cantor, várias músicas, eternizou Maus Bocados. Sim. Exato. Essa é um clássico que a gente pode dizer que se tu fizer, tu pode fazer, a galera vai cantar. E tem músicas que lançaram o ano passado, tu vai fazer, a galera... o pessoal fica meio assim. Não lembra, não canta. A música, ela se tornou momentânea, né? Eu fico pensando, cara, será que daqui 30 anos alguém vai lembrar de tal música que foi lançada agora? Como lembro, sei lá, o Telefone Mudo, o IP Florido, o IP e o Prisioneiro, enfim, né? Sim, tem. Coisas assim. Então tem tudo isso. Agora falando um pouquinho de coisas, ideias, visões, opiniões pessoais de vocês em alguns aspectos, para que os fãs de vocês conheçam um pouquinho mais de vocês. Vocês acreditam em Deus? O que é Deus para vocês? Com certeza, né? Deus é tudo, é a base de tudo. É a base, né? Nos deu muita força nessa caminhada, que não foi fácil até hoje. Se não fosse Deus, às vezes a gente não teria aguentado, né? Que só quem tá no meio da música sabe o tanto que é trabalhado, o tanto de porta que você leva na cara, o tanto de tapete que é puxado. Então a gente tem que se agarrar, tem que ter a sua fé, porque é complicadinho. Se acreditando já é difícil, imagina duvidando, né? Então vamos com ele, né? Vamos com ele, sempre. Com certeza. E vocês acreditam em vida após a morte? Olha, na verdade, eu acredito meio que em tudo, assim, sabe? Eu sou meio aberta, assim, a
a tudo. Eu não sou aquela pessoa que vai debater muito. Sim. Tipo, tu acredita numa coisa, eu acredito em outra e só a minha verdade tá certa. Eu acredito que tudo pode estar certo. Todo mundo tem a sua verdade. Então, é melhor eu absorver e conhecer mais coisas do que virar uma pessoa que não me entende nada, que só a minha verdade que é a certa. Eu sou dessa opinião. Eu assisti um vídeo do comediante, do Afonso Padilha, que ele fala, né, ele tem um texto que fala sobre ateu e tal, né? Sim. Daí ele fala, eu prefiro acreditar, porque se não existir alguma coisa, não existiu nada, né? E se tu não acreditar em nada, não acredito em nada, acredita em mim e tal, chega lá, existe. Aí Deus vai dizer, não, deixa que essa pessoa eu vou receber, deixa comigo. E faz todo sentido, na real, né? Se tu parar pra analisar. Cara, mas sabe, eu gosto de fazer essa pergunta justamente pra absorver visões diferentes, né? É uma coisa até que eu gosto pra mim. E tenho certeza que a galera que acompanha o canal também. Uma resposta que me chamou bastante atenção, inclusive tá a entrevista dele aqui, se a galera rolar, vai encontrar do Fábio Patinho, ela tá em espanhol, tá? Ele é um influencer paraguaio, ele girou o mundo, teve mais de 90 países, né? Ele já esteve. E eu pedi pra ele essa mesma pergunta, que eu faço pra todo mundo. E ele me disse que sim, acreditava em vida após a morte, e eu pedi, tá, mas o que você acha que tem depois? E o que ele me respondeu... Aquilo eu não consegui esquecer, foi tão marcante, porque ele não é que nem, por exemplo, os espíritas kardecistas que creem que a gente tem uma reencarnação e tal, até chegar num ponto. Ou, por exemplo, os cristãos evangélicos ou até católicos que acreditam que tu morre, fica dormindo e quando Jesus voltar, tu desperta, ok? Sim. A visão dele, cara, é que a gente sim reencarna, mas reencarna sem uma linha temporal. Então, por exemplo, eu posso reencarnar sendo um faraó do Egito. Ou posso reencarnar sendo um presidente do Brasil em 3000 e alguma coisa, entendeu? Cara, tem todo um contexto que ele explica. Ai, é muito mais legal a teoria dele. Cara, eu fiquei pensando... Me diz por que não acreditar num negócio desse? É bem mais legal, né? Eu fiquei abismado porque isso... Eu sou formado em história e isso nunca passou pela minha cabeça estudando geopolítica, escatologia, essas coisas. Cara, nunca me passou na cabeça imaginar que tu pode, em vez de ir pra frente, tu ir pra trás. Porque a gente é acostumado a ter essa visão linear do começo, espaço-tempo, começo, meio e fim. E saber que numa teoria você pudesse voltar e reencarnar, se é que existe, né, e tal, mas são teorias, obviamente, né? Que tem várias, que nem a da própria reencarnação, né, que a gente não tipo, por isso que a gente acredita em tudo, né, porque tem coisas que são muito impressionantes, que até no sentido, tipo, de crianças que nascem com um dom, tipo, tem um menininho que a gente vê no vídeo, que toca piano, toca Beethoven, ele é um toquinho de gente, toca daquele jeito. Tudo. Então, tu acredita que deve ter vindo alguma coisa, não tem explicação. Eu acredito em energia, eu acredito em Deus, eu acredito em tudo. Porque até a energia, né? Tem muita gente que diz, energia. Mas existe a energia positiva, a energia negativa, né? A inveja, a positividade. Só de tu fazer alguma coisa pensando já no positivo, já tem a probabilidade de dar certo, já muito mais, né? Existe uma técnica budista, que eu como historiador, eu tive que fazer um giro, né? Estudar tudo, e é algo que me interessa também, indo de encontro a isso que vocês estão falando aí, da questão de energia. E essa técnica, ela fala que tudo que a gente vê ou toca tem energia e é uma troca mútua. Exemplo, quando tu fica um bom tempo sentado numa cadeira, tu levanta e alguém senta, ela sente o teu calor. Ou seja, a tua energia ficou aqui. E essa técnica a budista, ela é muito interessante porque ela ensina a gente sentir a energia de qualquer coisa. Exemplo, eu tô com a minha guampa tererê aqui, né? Ela ensina você, por exemplo, exige muita concentração e dá certo, cara. Deixa parado, fecha o olho, se concentra no objeto, esquece o mundo externo, cara, e vai aproximando a mão. Ondas, tipo micro-ondas, começam a esquentar tua mão, cara. É muito louco. Quanto mais tu chega perto do objeto, tu vai sentindo as micro-ondas. Cara, eu fiquei abismado, porque eu nunca me passou pela cabeça que isso aqui pudesse ter energia também. E vice-versa.
Cara, mas até eu e a André, a gente fez uma sessão essa semana De reiki? de reiki. A gente nem não sabia nem o que era, a gente foi pesquisar antes que a gente fez uma parceria com a... Como é que é o nome dela? Suzana. Com a Suzana. E ela convidou a gente a conhecer o trabalho dela e tal. A gente sempre é muito aberto para conhecer, né, essas coisas. Então, daí a gente foi, não, legal, bacana, vamos conhecer e tal. E foi muito louco. Tipo, que ela comentou, tipo, ela convidou a gente, porque ela viu um show nosso, ela disse, nossa, eu gostei muito da energia de vocês, um com o outro, parece que combina tanto, e daí ela descobriu que não combina. Não. Não, e daí ela falou, eu quero oferecer uma sessão para vocês, porque eu sei que vocês, no palco, têm uma energia... Tem uma troca de energia. Ela disse que a gente é com filtro, o público, né? Vocês são um filtro, então eu quero fazer uma sessão com vocês para ajudar, vocês vão se sentir melhor e tal. Sim. E realmente ele se sentiu melhor mesmo. E até na sessão lá ela falou que a gente tinha muita energia, tipo, guardada, né? Porque a gente, imagina, tem quantas pessoas num evento ali, tem gente que já não olha para ti, já não gosta, tem gente que gosta, tem gente que tá mal, te passa alguma energia lá que já não tá legal, mas a música faz ela melhorar, então aquela energia fica em algum lugar, né? E ela falou uma coisa interessante, que a gente tá lá em cima do palco, a nossa voz vai para todos os cantos do salão, então a nossa energia tá sendo passada para todo mundo, né? Totalmente. Pá, muito interessante essa percepção. Muito interessante. E agora que você falou do calor ali, da aproximação da mão, até a André comentou isso, né? Depois que a gente fez a sessão, o reiki, para quem não conhece, ela faz tipo, ela passa a mão nos teus chakras e tal, e vai modelando a energia, filtrando, tirando. Nossa, que chique, né? Parece que até que entende. Cara, ela viu, né? Ele prestou atenção, gente. E ela passava a mão assim, próximo, ela não encosta, né? Ela passa a mãozinha assim, ó. Ela passava a mão, tu sentia o calor da mão, sabe? Da mão tu tava dela. com o olho tapado, assim. E era quente assim a mão, assim, passava assim uma energia. Daí tu pensa, não existe isso. Mas então por que a mão dela tava tão quente? Tipo, e ela não tava encostando na gente. Não, é fantástico. Começa a viajar mesmo, né? É engraçado, né? Agora entramos nesse assunto, né? Daí ela falava assim, imagina que você está num jardim. Daí, tipo, né, um jardim bonito e esse jardim tem flores e papapá, né? E eu, nossa, gente, eu sou muito viajona. A André é muito ansiosa, tipo assim, até na imaginação. Daí ela falou bem assim, agora você está vendo uma escada e você vai descer para um jardim, outro jardim, você vai descer lá no teu subconsciente, né, que é outro jardim. Quando ela falou que tinha uma escada, eu já fui descendo a escada. Você ainda não desceu a escada. Volta. Tudo isso no pensamento, né? Cara, é da hora. Né? E ela, você vai descer 10 degraus, um por um. E eu, Deus, eu não acredito que eu tô ansiosa numa sessão que eu tenho que estar calma. Aí eu falei pra André, é que nem a ansiedade quando tu vai preencher um cadastro. E daí tá lá, nome. Daí tu escreve, Hector Rodrigues. Daí tá embaixo, sobrenome. Opa! Foi tudo junto já. Faz todo sentido, cara. Vocês têm dois pontos agora. Vocês têm um ponto que vocês mais se orgulham da vida / carreira, pode ser também, e um ponto que vocês não têm orgulho, que vocês se envergonham, que vocês fariam diferente. Acho que deve ser meio parecido da carreira. Eu acho que foi o Máquina da Fama, né? Acho que foi. Acho que o Máquina da Fama foi o ápice. Foi. Não, teve alguns, né? O Máquina da Fama foi o melhor, assim, a melhor experiência. É que assim, eu achei assim maravilhoso, porque assim, a gente tava. Demorou, né, pra gente conseguir. Foram 2 anos. Ele entrou em contato com a gente. Sim. Né, pela nossa página. Produtor, né? A gente até achou, assim, que pudesse ser fake, né? Ele chegou, vocês gostariam de participar do Máquina da Fama, né? Pra quem não sabe, Máquina da Fama é um programa no SBT que era feito, né, mais, né, pela Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos. E era tipo um programa de covers. Tu ia lá e se fantasiava do artista e fazia a performance, né? A gente fez Taime e Thiago, né? Porque era o mais fácil de se fazer. Sim. Daí ele perguntou, né? Vocês gostariam de participar do Máquina da Fama? Né? A gente, nossa, óbvio, né? Com certeza. Mas vocês imitam alguém? Né? A gente,
quem que a gente Até pode então imitar, a gente né? não imitava ninguém. Daí, a gente até tentava, assim, afastar, desvincular, né? Porque no começo era, assim, aquela comparação. Ai, querem ser Taeme Thiago, querem ser Maria Cecília Rodolfo, que na época tinha Maria Cecília Rodolfo, né? Sim. Tem ainda, né? Tem, né? Mas, não, era mais o auge, assim, né? Mais... Pelo amor de Deus. Tem ainda. Mais sorte, né? Daí a gente falou. Daí ele falou aquilo e nunca mais falou nada. Só que a gente descobriu o contato do SBT e começou a ligar. A gente barra minha mãe. Minha mãe é muito persistente. Vai atrás, vai atrás. Ela ficou ligando toda semana. Mas incomodou. E ele falando, tal dia a gente vai chamar eles. E nunca chegava aquele tal dia, sabe? Em setembro. Daí chegava setembro. Em janeiro. Ia. E aquela insistência. Daí quando a gente conseguiu, ele falou, então tá. Tal dia vocês vão participar. E era um mês, assim, de preparação. Sim. E com tudo pago por eles. Tudo pago pelo Silvio Santos. A roupa, eles pediam as medidas. A gente não precisou se estressar com nada. Hotel, avião. Era tratado igual artista mesmo, assim, sabe? Eles não chamavam a gente por André Hector, era Taeme Thiago, sabe? Era, tipo, top demais. E ainda ganhamos um cachê pra cantar uma música. Que R$1.000 na época. Cara. A gente ficou assim, meu Deus! Pô, cara. R$1.000. E eu já, meu pensamento bem de pobre, né? Eu pensei, por que a gente não gasta esses R$1.000 no restaurante mais caro de São Paulo? A gente não ia ter esse dinheiro. Vamos lá naquele restaurante que tem 1 milhão de garfo e faca, aqueles negócios assim, sabe? Não me apoiaram. Tudo bem, não tem problema. Mas eu achei muito top, assim, muito sabe? Muito legal a experiência. E a gente não ficou nervoso. Sim. A gente foi lá e fez a nossa, assim, porque daí não era uma competição. Era só tu ir lá e se apresentar. Só apresentar o trabalho. Então a gente pegou e fez o nosso melhor mesmo, assim, e sabe? ainda ela trocava uma ideia, fazia uma mini entrevista lá antes da apresentação e ela perguntava da carreira, dava espaço se queria apresentar alguma música sua, daí a gente cantou uma música nossa da época lá. Foi bem legal mesmo. Daí o orgulho, a apresentação foi top, não mudaria nada, né? E também... tá na mesma... no mesmo dia. Na mesma situação tá o que ela não se orgulha também. O que eu não me orgulho, cara. No mesmo dia. Ai, a abençoada foi fazer uma pergunta, né? Tá no YouTube, pra quem quiser ver. Ai, que ódio, gente. Ai, não, que vergonha. E ela perguntou assim, e André, quanto que você acha que custa um casamento? Ai, cara, que Ela ódio. perguntou se a gente tinha casado, né? A gente não falou. Daí, assim, na verdade, eu falei de verdade aquilo, porque até então eu queria tanto casar que eu queria um casamento que fosse o mais barato possível pra gente fazer, né? Sim. Eu bem séria. Acho que uns 5 mil, cara. Ai, que ódio! Como é que eu vou fazer um casamento com 5 mil reais? Cara, que ódio. Daí eu morri de raiva de mim, sabe? Por ter feito... Ela olhou pra mim assim, sério? Você acha que com 5 mil dá pra fazer um casamento? Mas tem um vestido e tal, né? Daí eu, né? Muito dinheiro. É realmente muito dinheiro. E agora eu fico pensando, aquela desgraçada, ela podia ter ficado com dó de mim e ter dado casamento pra gente, né? Se fosse só 5 mil, né? Pô, com certeza. Pra ela é troco. Não é nada, podia falar assim, mas pra mim 5 mil é dinheiro porque eu não sou filha do teu pai, né, por exemplo, né, cara? Pô, tá louco? E ela tava perguntando porque ela ia casar, né? E pensa quanto que não custou o casamento dela, né? Total. Quanta telecena, né? Quanto baú da felicidade não foi ali? Ai. Então tá. Gente, a próxima pergunta também faz parte dessa mesma sequência, né, de perguntas pessoais. Essa vai ser um pouquinho uma individual, porque tem a ver com o passado de vocês, no sentido de que se a André de hoje, ou se o Hector de hoje, pudesse voltar lá no passado e encontrasse a André do passado, o Hector do passado com 8, 9, 10 anos, o que vocês hoje, em uma conversa particular, mas compartilhando conosco, falariam para vocês mesmo? Você sabe? Eu sei. Para mim, eu falaria para mim começar a cantar mais cedo, que eu comecei a cantar com 20 anos. Eu tinha muita vergonha. Até hoje eu sou um pouco tímido, mas naquela época eu nem conversava com os outros, não conversava, eu era muito tímido. No palco eu botava os teclados, eu tocava teclado, eu botava bem na frente da minha cara os teclados, assim,
pra ninguém me ver. Ninguém te vê. E a minha mãe, meu pai ali sempre incentivando, não, você canta, que eu cantava em casa, né? Sim, sim. Não, você canta bem, por que você não canta no baile e tal? E eu, não, tem vergonha. Nem na frente não ia do palco. E daí, quando eu comecei a cantar, que a minha mãe falou, não, começa que você vai ver, você vai gostar, você não vai parar mais. Aí eu comecei a cantar uma música lá no teclado mesmo. Daí gostei, daí daqui a pouco eu fui cantar essa mesma música lá na frente. Daí quando eu vejo, já tava gostando de cantar aquela música, já comecei a cantar outras, e foi indo, quando vejo. Já tinha largado o teclado, tava só cantando. Que massa, cara. Tá de boa. Legal. Eu entrei aqui num momento de reflexão e não consegui pensar no que eu poderia falar pra mim. Eu fico pensando assim, talvez eu falaria pra mim estudar um pouco mais, tipo assim, tentar ser... Não que a gente, que nem minha professora falava, não é que a gente não é inteligente, a gente é inteligente, mas a gente usa a inteligência da gente para outras coisas, né? Eu tentaria utilizar mais a minha inteligência nos estudos, tentar, sei lá, às vezes até ter feito uma faculdade de música, podia ter feito, me especializar ainda mais, né? Porque eu nunca fui assim, eu nunca repeti de ano, nunca. Sempre estudei certinho, né? Sim. Mas eu não era a melhor aluna da classe, né? Então eu era muito assim, queria estar cantando o tempo todo. Eu nunca fui assim de me achar, mas eu era muito aquela criança que queria estar sempre aparecendo, né? Sempre. Sim. Mas é o espírito de artista, né? Assim, desinibida, né? E por a gente ter começado a trabalhar mais cedo também, meio que atrapalha, digamos, o estudo, né? Porque a gente já tem outros deveres, tu tem um compromisso de ensaio, tem um compromisso de focar em outra coisa. Né? Eu comecei a cantar profissionalmente com 7 anos, assim, minha mãe já botava para cantar em casamento, formatura, essas coisas assim, né? Com 11 anos, eu era bem pequenininha, eu até desenvolvi um pouco mais rápido, assim, né? O meu corpo, né? Não parecia tanto... Só as atitudes de criança mesmo, né? Sim. E eu já cantava em banda baile, já cantava, assim, nos bailão. Meu pai e minha mãe me acompanhavam e tudo mais. Já tinha conhecido o Hector nessa época, assim, de se ver e tal. Até a mãe dele fazia parte da Los Medonhos, né? E a minha mãe tinha muito como referência a mãe do Hector. É até engraçada essa história, né? Que legal. Que a mãe do Hector, a minha mãe, ela... via assim como, eu quero que a minha filha cante igual você e tal. Daí hoje em dia a gente faz parte da mesma família. Né? Gravava a mãe, né? E até o pessoal não vê essa parte, né? Tipo assim, no sentido, a gente se dedicando muito nesse meio da música desde criança, a gente não teve uma vida social, né? Tipo assim, eu não ia na casa das minhas amigas, eu não dormia na casa das minhas amigas, não ia pra festinha, acaba era que só fica trabalho. Ao contrário, né? Tipo, o nosso fim de semana é a semana e o fim de semana... Tipo, eu era a amiga chata, né? Nem me convidavam pras coisas, porque sabiam que eu não ia ir. Né? Eu super entendo vocês, porque eu passei pela mesma situação, né? Eu comecei a tocar, eu comecei a cantar em festival criança ainda, com festivais da canção pelo Sul, né? Mas tocar em banda efetivamente aos 13 anos. Então, a partir dos 13 anos já tava fim de semana, tu era turista em casa, né? 13 anos já é um adulto, né? Exatamente. E aí, muitas vezes tinha até que pedir autorização na escola pra faltar na sexta-feira, coisa assim que era diferente. Só que automaticamente você começa... tem um lado positivo e um lado negativo, né? Que aí você começa a ser visado como alguém que se destaca e ao mesmo tempo você começa a ser visado como alguém que talvez seja um candidato soberbo por estar se destacando. Mas não é. Às vezes tu chega segunda-feira, tu simplesmente... Tu cantou o final de semana inteiro. Tu só quer ficar na tua. Tu só quer ficar quieto, cara. Mas eu acho que eu também diria pra Andriele do passado... segura um pouquinho tua barra. Segura, cara, eu cantava demais na escola, cara. Eu fico pensando, sabe? Eu era inconveniente. Tem uma vez que um professor levou o violão. Quem disse que ele cantou? Coitado, eu peguei o violão e comecei a cantar. Caramba! E daí eu me lembro dele falando assim, né? Ai, Andriele, nem deixou eu cantar. Cara, isso me dói o coração só de lembrar. Eu fico pensando, nossa, por que eu era assim? E depois de um tempo também, depois de anos, eu descobri que uma colega minha também cantava e ela nunca tinha abrido a boca pra cantar. Porque eu nunca deixei. Gente, que horror. Ei, Lu, você imagina como era, ela não deixava nem as outras conversar, né? Imagina então, cara. Mas só que... Então, você assistiu tal filme? Não.
Eu assisti. Pô, nossa, eu era chata, meu Deus do céu. Mas aqui, na verdade, depois a gente amadurece, a gente vê que como errou e tal, né? Como poderia ter feito diferente, assim por diante. Até a questão de festival da canção da escola, não sei se acontecia isso com vocês, mas chegou um momento em que as professoras, assim, davam indiretas, assim, tinha eu e outro amigo meu que cantávamos já, assim, digamos assim, profissionalmente e tal. E as professoras, tinha época que nos chamavam no canto e davam uma indireta, assim, de vocês não vão cantar, né, e tal. Porque, tipo, Nossa! dava uma disparidade com os colegas que não cantavam, que não tinham aptidão, que nunca tinham chegado perto do microfone, mas que tinham a vontade, talvez ali, nessa... Hoje eu entendo, na época eu entendi, mas estão nos cortando, mas não é. Hoje eu entendi que talvez outros talentos poderiam surgir, mas por medo de pensar, não, porque os dois lá já cantam, não vamos nem querer ir. Até teve uma guria, uma ex-colega, numa outra turma, que falou assim, se o Luan e o fulano cantarem, eu não vou cantar. Entendeu? E aí aconteceu da gente parar. É que, na verdade, na época, vocês nunca iam entender, né, mas... Hoje é visto que, tipo, elas estavam querendo elogiar vocês, né? Tipo, não, para deixar mais justo, era melhor vocês não participar, porque vocês não vão dar chance para os outros, né? Mas Só que vai botar na cabeça de uma criança isso, Pô, mas na minha época de escola que tinha esses grupos musical aí pra... Tipo assim, que tinha essas feirinhas que nem tu falou, né? Esse festival. Cara, eu nunca era beneficiada. Sério? Tinha meu grupo sempre era o melhor, realmente, né? Porque eu tinha a musicalidade, eu fazia as composições, tipo, porque tinha eu. Não, mas todo mundo queria fazer grupo comigo porque realmente tinha eu. Eu fazia tudo nas músicas, tipo assim, era tema matemática. Eu ia lá e fazia uma música explicando sobre a matéria da matemática, sabe? Tipo, explicando tudo bem certinho. Não tinha quem batesse. Meu grupo não ganhava. Os professores não deixavam ganhar. E, nossa, eu ficava assim, muito injustiçada, sabe? Muito injustiçada. Mas eu entendo, às vezes, eu vou te falar a verdade, às vezes o professor ele já nem te dá uma colher de chá, porque sabe que você já não... Pra dar uma oportunidade a mais pra quem já não tem ou quem tá tentando se descobrir, entende? Hoje eu entendo daquela maneira, mas como o Hector falou, a gente era criança, a gente via com uma maneira mais, sei lá, pejorativa, talvez, não sei. Eu ficava muito indignada, pô. Eu explicava tudo certinho, as matérias, e os outros lá com umas músicas nada a ver. E ganhavam de mim. E eu ficava, não acredito, dessa vez eu vou ganhar, dessa vez eu vou ganhar, dessa vez eu vou ganhar. E nunca ganhava. E as professoras dando risada. É hoje. Não é a Ludmilla, mas é hoje. E um arrependimento que eu posso sugerir pra você, se você me permite, André, pra que se tu encontrasse você no passado, é falar o seguinte: não fala 5 mil. Né? Chegar aí... Pelo amor de Deus. Muda, fala um pouquinho mais, fala 10 mil, 15 mil. Nossa, eu pensei se eu tivesse falado uns 20, né? Tá louco. Não, olha que fiasco. Eu nem gosto de ver, eu só gosto de ver a parte da apresentação. Mas a galera que ficou curiosa tá no YouTube. Casal interpreta Taeme e Thiago, Máquina da Fama. Tá lá. Ai, tadinha, gente, né? Parece a entrevista que, olha, completa lá. Parece que eu sou lá do fundo das grotas. Parece até que eu tipo assim, falei, tipo, de propósito, sabe? Ai, vamos supor... Ai, ela quis se fazer de coitadinha. Gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas é que às vezes é tão rápida a pergunta e barra resposta que tu falou e depois tu pensa, mas por que eu falei isso, cara? Então, tipo, às vezes acontece. É que às vezes não espera, né, a pergunta. Não, é que na verdade eu senti isso, né? Até o produtor do programa, na hora, assim, eu senti. Daí eu falei isso dele, mas... Não teve nada demais, vocês tiveram um espação, realmente, ela conversou um monte com a gente, sabe? Ele disse assim, não, você falou porque tava no teu coração isso, mas ela nem deu muita bola, assim, ela não... Mas até o sentido, a gente gravou com outros também, né? Que em outros programas, que foi gravar 2 programas, daí tinha 3 atrações cada programa. Sim. E daí teve um rapaz que a gente conheceu, que é de Goiânia lá, o Edilson, que ele foi fazer o Gustavo Lima lá, né? No programa. E daí o rapaz, muito gente boa, até a gente não conversou mais com ele, mas logo que saiu do programa a gente conversava direto, né? Que é muito gente boa, muito simples, cantava muito também. Só que daí ele se achou muito estranho,
porque que nem eu fiz o Thiago, né? TM Thiago. Sim. O meu cabelo é arrepiado também, o do Thiago também. Uhum. Então daí eles falavam, não, então tem que mudar a hora que vocês forem falar com a Patrícia para dar aquela diferença, né? Então, tanto que eles colocaram um chapéu, né? Tipo, na época tu não usava chapéu, na época né? eu não usava, agora eu aderi o chapéu. Mas daí na época eles me botaram o chapéu, daí eles falaram, tu quer botar o cabelo lambidinho para trás ou tu quer botar o chapéu? Eu quero o chapéu. Daí o rapaz lá, ele lambeu o cabelo para trás, né? Nossa, mas e ele ficou muito lambido. E ele ficou muito desconfortável com aquilo, sabe? Que ele não tá acostumado, né? Sim. E daí na entrevista a Patrícia gostou dele, né? Que ele era gente boa. Ela foi muito com a cara dele, né? Ele foi o que ela conversou mais, sabe? A gente foi o segundo, mas ela conversou bastante, né? Interagiu com a plateia e tal. E daí teve uma hora que ela perguntou pra plateia, vocês acham ele bonito? E a plateia, sim. E ela falou, não, mas ele é simpático. Tipo assim, nossa, ele queria morrer. Vocês têm certeza? Daí a plateia, sim! Ai, não sei. Caramba, cara. Mas ele é simpático. Daí depois ele bem assim, meu Deus, ela me chamou de feia em rede nacional. Mas é aí que entra a genética Bravanel, né? Porque o Silvio também faz dessas, né, cara? Inconveniente, né? Inconveniente. Não, mas eu não vi maldade no que ela falou. Sim, mas ela quis brincar, né? Ela quis brincar com ele, só que daí ele tava tão pilhado que ele, meu Deus, ela me chamou de feio. Em rede nacional eu tava horrível com esse cabelo lambido, eu falei. E nós tentamos tranquilizar ele, não, cara, tá legal. Fica bonito. suave. Ela gostou de ti, ela tava brincando, não sei o quê. E ele, não, cara, agora vai ficar pra sempre isso. É complicado. Gente, batendo 1 hora de podcast já, de entrevista e tal, pra gente finalizar, né, o que vocês querem deixar de legado quando vocês partirem deste mundo, deste plano? O que vocês querem que as pessoas lembrem de vocês? Pode ser uma resposta individual. Eu quero que lembrem que o Hector eu quero que lembrem que a André é. Quer começar? Não? Profundo, né? Não, na verdade, a gente sempre tenta plantar coisas boas, né? A gente sempre tenta passar e deixar uma boa impressão, tratar todo mundo bem. Então, o que eu espero, tipo, de mim é que as pessoas lembrem do Hector, que sempre tentou fazer o bem para as pessoas, que sempre tentou fazer tudo que podia. E na música, no profissional, o que eu tenho de sonho de realizar é ter um reconhecimento não nacional, assim, que estoure uma música, mas regional, sabe? Que tenha uma música que todo mundo lembre, é de André Hector, é deles, tá? Tipo, uma música que marque, né? Que a gente tem bastante música que a gente gravou, mas a gente sabe que para chegar num ponto desse, a tua carreira tá bem consolidada, o pessoal vai saber quem você é em todo lugar que for, né? Então, esse é um sonho profissional e pessoal todo mundo levar coisas boas que a gente sempre tenta deixar, né? Faço das palavras do Hector as minhas. Idem. Não, mas é isso mesmo, né? O pessoal lembrar da gente com pessoas corajosas, que já fomos muito longe, né? Para ir atrás dos nossos objetivos. Vamos continuar, com certeza, indo atrás. Honestos também, né? Com a nossa verdade, sem passar a perna em ninguém. Tentar crescer através do nosso esforço, né? Através da nossa música. E é isso, como pessoas amorosas, legais. Agora deixa eu puxar um pouco pro assado de vocês aí, porque nas 2 ou 3 vezes que a gente trocou ideia em rádio, vocês foram as 3 vezes iguais, no sentido positivo. Uma coisa que me chamou a atenção de vocês, porque antes da entrevista a gente trocou ideia, durante a entrevista a gente trocou ideia, e no pós-entrevista a gente trocou ideia. Teve um dia, numa outra emissora que eu trabalhava, eu não sei se vocês lembram, vocês foram à noite nessa entrevista, vocês foram à noite. A gente ficou, acho que vocês chegaram, era 8h30, eu saí à meia-noite. Vocês ficaram, cara, praticamente até meia-noite comigo lá. A gente gosta de uma prosa.
É que a gente gosta de conversar um pouquinho só. Eu achei... É em Santa Catarina, né? Isso, é em Santa Catarina, né? E também o Danielzinho, né? Mandar um abraço, um beijo pro Danielzinho, que também demais. Gosta de uma prosa e a gente dava muito certo mesmo nesse Mas, cara, foi muito da hora, cara. Foi muito da hora porque eu me surpreendi, porque eu pensei, cara, eles são artistas, assim, tops e tal, e os caras ficaram conversando comigo 2-3 horas como se a gente fosse amigos, assim, de longa data. E isso me chamou muita atenção, porque tem artistas, cantores, eu sei porque eu entrevisto alguns, tanto em rádio quanto podcast, mas principalmente em rádio, é que eles chegam, eles ficam no celular ou conversando só com o pessoal da equipe, abre o microfone, é a melhor pessoa do mundo, fecha o microfone. Mas assim, aí é esquisito, cara, né? eu posso fazer uma lista de quantos são, assim, sabe? Mas tá tudo certo. E isso me chamou muita atenção em vocês. É por isso que a partir dali que eu conheci mais de vocês, que eu acabei virando fã de um modo geral de vocês. Não, que, na verdade, tipo, que nem eu falo pra André, a gente tenta sempre ser do nosso jeito, porque não adianta nada tu fazer um personagem que... Total. Tipo, não adianta nada que uma hora tu cansa, tu não vai sustentar aquela imagem, né? Então, tu sendo você... Não tem problema nenhum, também tu não é mais que ninguém também, né? E ninguém é mais que ninguém. Então a gente gosta de conversar, até a gente comenta isso que eu acho que, não sei se é um problema, mas a gente sempre tenta se regrar nisso. Que eu tenho um aluno meu de teclado, que a aula dele é 1 hora. Uhum. Aí a gente vem para cá, a gente começa a conversar, ele faz uma meia hora, 40 minutos de aula. Depois a gente começa a conversar. É mais umas 2 horas de conversa. Então, mas aqui, na verdade, às vezes até em lugares que a gente vai tocar também, o pessoal começa a limpar e nós ficamos conversando com o dono do lugar e o pessoal começa a erguer cadeira e nós estamos lá ainda. Então a gente meio que tenta se regrar para não virar inconveniente. Mas né? É que assim, o que acontece? No mundo do artista, né, que a gente já foi assim para esse lado mais... chatinho, né? Que é o que eles querem fazer tu virar nacional e papapá, né? E querem te controlar em tudo, né? Eles querem que tu seja artista. Sempre assim, tipo, o que é artista? Tu ter aquela pose, eu sou o artista, sabe? Tu não é... Que nem a gente escutou muito, vocês são artista nacional. A gente ficava tipo assim... Não. A gente não é nem regional, né? Daí, tipo assim, eles ficavam, vocês têm que ter os pés no chão. Tá, mas os empresários, os produtores não estão tendo pé no chão porque não estão entendendo, né? Que a gente não é artista nacional, né? E o que a gente percebe muito é que, às vezes, não digo generalizando, né? Um pouquinho das pessoas parece que dão um pouco mais de valor pra quem é desse jeito, sabe? Sim, mas entendo. assim, que chega assim, eu sou o tal. Daí as pessoas parecem que acreditam que aquela pessoa é o tal. Sim. E a gente já se questionou se a gente não é muito humilde, sabe? Daí a gente fica tipo assim, a gente é muito assim, tadinhos, eles são tão queridos. Mas eu, na minha opinião, eu acho que vocês devem ser do jeito que vocês são. Sabe por quê? Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Depois que a gente teve aquela entrevista, eu entrevistei vocês em uma emissora, depois... 2 da outra, foi alguma coisa assim. Agora eu tô trabalhando em outra emissora, né? Tô há 1 ano já aqui. E nesse 1 ano a gente não se falou mais, desde que eu saí da outra emissora. E eu continuo tocando a música de vocês, entendeu? E hoje nós estamos conversando aqui. Sim. Por causa daquela noite que vocês ficaram comigo até aqui, entendeu? Então foram sementes que vocês plantaram lá, entende? Então... na verdade, eu sempre falo pra André que nem... A gente fez a gente morou 1 ano em Santa Catarina, morou 1 ano em Uberlândia, então não deu certo, né, o projeto e tal. Entendi. Mas o que a gente levou muita amizade boa, sabe? Tem gente que ainda conversa com a gente, que nem você veio chamar a gente para fazer o podcast. Sim. Tem bastante gente que chama a gente de São Paulo, que a gente passou, tipo, uma vez, a galera vem, quando que vocês vão vir aqui de novo? Quando que vão mandar música, lançou música nova, manda pra gente e tal. Então com isso a gente percebe, a gente não fez nada errado. Sim. A gente fez certo, porque senão a galera não ia lembrar da gente. Então, completamente. Tá no rumo. Então... e a gente sabe que se um dia a gente lançar alguma música, a gente vai ter pessoas de todos os lugares que a gente passou que vão querer tocar, assim,
para ajudar a gente mesmo, Com sabe? certeza. Porque, claro, a gente sabe que nesse meio tem, né, várias pessoas também interesseiras, tanto do nosso lado como de qualquer, né, meio, né? Sim. Mas, que nem a gente sabe que muitas pessoas criaram uma amizade com a gente, né? Igual o Danielzinho. O Danielzinho, a gente ama ele, né? Porque ele é um cara muito legal. Ele sempre passou uma simpatia pra gente, pra ele até quando a gente começou a fazer ali os pés na estrada, né? Os divulgadores eles ficavam assim, eu levo a mala de vocês, eu levo o violão. O Danielzinho, não precisa o fazer Danielzinho isso. foi um que a gente começou a fazer o pé na estrada e ele tá acostumado, porque ele já trabalhou com vários artistas, nacional, né? Regional, todo Sim. gênero. Então ele tem a mania, não é por mal, é que ele tem o costume de ele levar o instrumento, né, até a rádio e tal. E daí, em várias situações, não foi só uma, eu tenho o costume de eu levar, né? Eu levo as coisas, não tem nada demais, né? Aí eu pegava o violão de um lado e ele pegava do outro. Daí a gente ficava, deixa que eu levo. Não, deixa que eu levo. E ficava assim. Boa, cara, boa. Gente, eu quero agradecer demais vocês. Foi um bate-papo da hora. Que seja aqui, falando agora aqui do podcast, tá? Que seja o primeiro de muitos que a gente tenha. Que mais tarde, quando vocês lançarem uma música nova, vocês possam voltar e a gente trocar mais uma ideia falando de outros assuntos também, né? E eu gostaria que vocês deixassem também o telefone de contato para vocês aí para shows, eventos, enfim. O pessoal que quiser seguir a gente também nas redes sociais. Também. O nosso @ é o nosso nome mesmo, Andri e Hector. Lá no Instagram Hector com H. Não tem foto de perfil, é só o nosso aqui, nome escrito numa bolinha preta, galera. Andri e Hector é o nosso nome mesmo. A gente segue vocês de volta. Se vocês seguirem a gente aqui pelo podcast, a gente segue vocês de volta. Isso. Vamos ser amigos digital. A gente tem também página no Face. Eu sempre brinco, vamos ser amigo no Orkut, moçada. Participa da nossa comunidade. Eu amo o Andri Hector. E o nosso contato tá lá também, mas eu vou dizer para vocês. É o 54991777373. 54991777373. Pode entrar em contato que você vai estar falando diretamente com a gente. Isso, agora a gente tá independente e a gente tá se governando. Estamos se governando. Melhor coisa. Gente, eu conversei com Andri Hector, esses amados cantores sensacionais aí então, né? Desde já desejo muito sucesso para eles então. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like. Até mais, valeu! Obrigadão, abraço!